Nível 2. Salões de utilidades abandonados. Dificuldade de sobrevivência, classe 3. Inseguro, desprotegido, contagem de entidades baixas. O nível 2, antes considerado um dos principais níveis de The Backrooms, é uma gama infinita de túneis de manutenção complexos, porém euclidianos, que variam em tamanho e já tiveram uma variedade de usos. O layout físico do nível 2, embora complicado, tem certas semelhanças em seu design, que permite que ele seja mapeado e compreendido nos túneis em si, apesar de não seguirem um fluxo estrito sobre como são estruturados. Todos se contorcem em ângulos estritamente de 45 graus, e o comprimento aproximado dos corredores sempre foi medido para aproximar múltiplos de 5 quando medido no sistema métrico. Os vários túneis também são geralmente bastante apertados e estreitos, seja por causa das dimensões originais dos túneis, que às vezes mal cabem em construções maiores de ombro a ombro, ou pela maquinária, fiação ou outros equipamentos industriais pendurados ao longo das paredes e tetos. As paredes são construídas de concreto murcho e sujo, ou mesmo tijolos em certas áreas. Os últimos dos quais geralmente são em tons de marrom, lamacento ou preto. A textura de todas as superfícies das paredes é um tanto calcária, independentemente do material da parede em si, e geralmente deixa resíduos em pó nos dedos tocados ou esfregados. Em corredores extremamente apertados, isso até deixa marcas e manchas nas roupas, ou hematomas ocasionais na pele. Na maioria dos corredores, no entanto, as paredes calcárias e esfarrapadas são frequentemente obstruídas por máquinas imponentes e raramente operacionais, que geralmente cobrem uma ou ambas as paredes do chão ao teto. Esses canos e máquinas, embora sejam identificados como vários tipos reais de máquinas de antigos engenheiros nas eras desenvolvidas do MEG, não funcionam em conjunto uns com os outros. Em vez disso, cada um desses aparelhos industriais é colocado em locais arbitrários no nível 2 e faz pouco mais do que se conectar uns aos outros, com encanamento e eletricidade funcionando. Na era moderna, essas máquinas geralmente criam pouco mais do que ruídos internos silenciosos, como se as máquinas estivessem com defeito. Além disso, cada máquina geralmente é conectada por canos longos e grossos que transferem fluidos, eletricidade, gases ou até mesmo objetos sólidos em ocasiões esparsas. Enquanto encanamentos e máquinas estranhas são uma visão sempre abundante, equipamentos industriais portáteis semelhantes se espalham por vários corredores. Carrinhos de plataforma são uma dessas aparências comuns, que geralmente possuem itens como peças de máquinas diversas, barris de tambor de óleo, e caixas de metal, papelão e madeira, muitas vezes abarrotadas de materiais habitáveis. Além disso, pedaços de papel, ferramentas velhas e cacos de vidro de lâmpada velha também cobrem o chão do nível, em áreas aleatórias, geralmente sem muita rima ou razão. Outros objetos mais diversos e comuns incluem os seguintes: caixas de ferramentas, pilhas de madeira, peças de máquinas desmontadas, canos enferrujados, escadas, cabos de extensão grandes, ferramentas elétricas e cadeiras dobráveis. O nível 2 é iluminado predominantemente por luzes fluorescentes zumbindo semelhantes às encontradas em vários níveis entre 0 e 4. Essas luzes, embora mais esparsas do que em outros como o nível 0, ainda cobrem uma parte predominante do nível, em tons de branco industrial ou laranja. A fiação para essas luzes é frequentemente exposta, o que levou vários grupos a coletar o cobre do nível, ocasionalmente até mesmo as próprias luminárias. Além disso, a iluminação no nível 2 não é
não é nem distribuída, muitas vezes deixando algumas áreas na escuridão. Devido à natureza exposta da fiação e ao fato de que áreas do nível 2 parecem estar conectadas em circuitos em vez de paralelos, é extremamente fácil que a fiação dentro da iluminação seja interrompida. Isso pode acontecer por uma infinidade de razões, que vão desde espionagem acidental e proposital, até mesmo interferência de entidade, independentemente da intenção. No entanto, se uma luz ou fio for danificado por qualquer uma dessas razões, todas as luzes dentro de um espaço definido serão imediatamente desativadas, mergulhando a área local do nível 2 à escuridão. As áreas afetadas após a destruição de um conjunto de luzes são virtualmente arbitrárias, pois não há significantes facilmente identificáveis. Para determinar quais seções do nível 2 estão conectadas a quais áreas do circuito e testar para descobrir tais coisas seria um assunto infrutífero. No entanto, das poucas vezes que isso foi feito intencionalmente, qualquer coisa entre uma grade de luz de 3x3 a 6x6 será desativada. Enquanto corredores estreitos, maquinário grosso e vários adereços industriais ocupam a maior parte da paisagem do nível 2. As paredes são revestidas com fios e canos, não revestidas com fios e canos, contém portas que variam em várias cores, materiais, tamanhos e tipos. Os designs padrão para essas portas são geralmente de uma construção de aço que gira para dentro, para o que quer que esteja do outro lado da sala, bem como geralmente são pintados em vários tons de branco, cinza e creme. Mais frequentemente do que não. Essas portas também contêm várias quantidades de decoração adicional em cima delas. Geralmente na forma de padrões como quadros em relevo, quadrados em relevo ou rebaixados, fechaduras, placas, símbolos pintados com spray, janelas ou até mesmo dando a sua estrutura principal. Não se sabe quantos deles são gerados pelo próprio nível, ou se algum deles são criados por humanos ou outras entidades sencientes. Normalmente, a grande maioria dessas portas estará trancada, independentemente do que possa ser visível através de suas janelas na extremidade oposta, para as portas que não estão trancadas. E para as portas que não levam a outro nível, elas geralmente se abrirão para uma variedade de possibilidades diferentes, algumas delas sendo complexos extensos de corredores e salas de vários tamanhos, que geralmente contêm equipamentos industriais maiores, dezenas de caixas de madeira cheias dos mesmos suprimentos que as corredores, uma abundância de grandes PCs ou mais, comumente armazéns de embalagem vazios do tamanho de átrios. Essas áreas geralmente se conectam a cada porta dentro do quadrado em que são construídas, mas apenas poucas delas realmente abrem. Essas salas eram mais comumente usadas por grupos que costumavam habitar o nível 2 e ainda são usadas com relativa frequência por grupos modernos para acessar rapidamente a internet. Acredita-se que essas salas seriam posteriormente terraformadas no Office Space EL3A. No entanto, não existem registros sobreviventes para confirmar ou negar que qualquer terraformação tenha ocorrido. Um longo corredor, ou muitas vezes uma multidão de corredores, que todos dão a volta para a mesma porta de onde se veio. Esses corredores, na maioria das vezes, são completamente desprovidos de qualquer tipo de decoração, além de lâmpadas fluorescentes e incandescentes, e também lembram corredores de escritórios em vez de industriais. Uma sala singular de tamanho variável, geralmente apenas um formato quadrado ou retangular. Algumas salas raras selecionadas possuem um design de formato
composto, embora estas geralmente não sejam nada mais do que dois quadrados ou retângulos conectados um ao outro. Estas salas geralmente podem conter quaisquer itens imóveis mencionados no primeiro ponto, embora na maioria das vezes sejam completamente desprovidas da mobília. Acredita-se também que uma dessas variedades de salas foi posteriormente usada na construção do espaço de escritórios EL3A. Para uma grande maioria de portas especificamente trancadas e para a quantidade ainda menor que tem janelas embutidas, as vistas para as outras extremidades dessas portas serão de um vazio totalmente preto. Na maioria dos casos, essa forma de sala é inacessível devido à porta para entrar estar em um estado permanentemente trancado. No entanto, especialmente nos anos mais recentes, durante a pesada industrialização do nível 2, certas portas que antes davam para vazios foram destrancadas. A área dentro desses vazios é um espaço infinitamente largo e infinitamente longo e considera as dimensões externas dos próprios corredores. Esses espaços são desprovidos de som e luz, o que significa que a única fonte de iluminação vem da própria porta, que fica no meio desse vazio. Como a única maneira de retornar é extremamente fácil se perder e perecer nesses vazios infinitos e sem luz, e entrar neles não é recomendado. Bases, postos avançados e comunidades. O nível 2, os centenarianos, atua como uma espécie de nexo para vários grupos convergirem em uma área comum. Sua paisagem era, para muitos grupos, uma área decente para tentar se estabelecer, devido à natureza de centro para muitos níveis diferentes, muitos dos quais tinham comida e água, e o fato de que muitas pessoas entram no nível 2 diretamente de Interfrontiums. A última razão tem sido frequentemente um chamado para que os grupos mais caridosos de The Backrooms estabeleçam bases, placas e enviem voluntários para buscar os novos andarilhos para se aclimatarem em seu novo e permanente modo de vida. O nível 2 tem sido o lar de muitos grupos ao longo dos anos, para contar todos os grupos catalogados, desde o menor grupo de pessoas desorganizadas até os maiores monopólios industriais. Apenas os grupos importantes e dignos de nota foram listados. A Matina. Com exceção dos The Lost, que residam anteriormente no nível 2, há incontáveis os séculos. Os Matina são um dos primeiros colonos catalogados no nível 2, começando inicialmente com uma raça de entidades simples e animalesca até 1000 a.C. Os Matinas evoluíram progressivamente para desenvolver a consciência e ir além de seus instintos simples. A partir disso, os Matina começaram a se espalhar e habitar vários níveis de The Backrooms. Suas ocupações de níveis eram anteriores às do The Lost. Seus dados primários foram verdadeiros. E o mais importante para este artigo, sua casa principal era no nível 2. O nível 2 era, de muitas maneiras, uma base perfeita para os Matina, para ajudar a sobreviver às duras condições dos The Backrooms, bem como para aumentar sua própria capacidade de pensamento. Os Matina começaram a construir aprimoramentos cibernéticos na forma de armadura um tanto volumosa.
que era essencial para certos elementos de sua cultura. Para criar esses trajes, que são detalhados com muito mais detalhes em seu artigo principal, eles retiraram grandes porções da maquinária do nível 2 e reaproveitaram pesadamente para suas próprias necessidades. Embora a Matina certamente tivesse em algum momento um local definitivo para uma capital de alguma forma, de alguma variedade nunca realmente identificado, uma cidade significativamente grande e abandonada perto da saída para o nível 811. Descobertas nos últimos anos, que poderia ter sido a cidade principal de Tematina. Embora sem nenhuma fonte primária sobre o assunto, descobertas seja impossível saber. Os Matina, além de esvaziar as paredes de todos os encantamentos e maquinários, construiriam suas residências reais dentro dos cômodos e áreas que ficariam atrás das portas. Se as portas tivessem sido destrancadas, o interior dos cômodos teria sido completamente dissipado de qualquer mecânica útil que eles tivessem pelo grupo, que teria sido posteriormente reciclado em seus móveis. Esses esqueletos de metal ou suas armas rudimentares para os materiais que eram apenas dignos de sucata. A queda final dos Matina foi devido à drenagem de recursos do próprio nível 2. Enquanto os humanos dos dias atuais estão passando por um problema semelhante, a experiência dos Matina de uma seca de recursos foi uma questão muito mais urgente devido à sua tecnologia ter se desenvolvido para depender dos materiais que o nível fornecia. Rapidamente, a população dos Matina começou a diminuir drasticamente. Ao longo de apenas 30 anos, a contagem de cabeças dos Matina caiu para 2 dígitos em todas suas várias bases nos Backlands. Até hoje, nenhum Matina foi testemunhado desde aproximadamente 1850. Nos 200 anos desde a queda de Tematina, o nível 2 gradualmente veio para regenerar suas máquinas esgotadas, e embora o processo de cura tenha deixado inúmeras das novas máquinas do nível 2 em estados desconectados e muitas vezes não funcionais. Acredita-se que esta seja a causa da maquinária irregular e desconectada do nível 2, especialmente a partir de relatos em primeira mão de The Lost. No entanto, essa crença é provavelmente considerada uma mera teoria até que mais evidências sejam mostradas. Os retardatários auxiliares. Entre 1995 e 2013, um pequeno e breve grupo, operado por aproximadamente 35 indivíduos, administrou um grupo temporário de realojamento e educação projetado para abrigar andarilhos que chegavam no nível 2, diretamente de The Frontiers. Uma vez dentro do acampamento, os vários líderes do grupo, que estavam todos nos Backlands desde 1890, ajudariam a educar os indivíduos sobre várias propriedades de The Backlands, como suas entidades, seu vasto catálogo de níveis, os vários objetos que os indivíduos podiam encontrar, e até mesmo alguns outros grupos a serem observados que existiam em outros níveis naquela época. O objetivo de longo prazo do grupo era ajudar indivíduos recém-nucleados a encontrar seu caminho através das Backrooms mais facilmente e ajudar a remover a curva de aprendizado prática e perigosa quando se trata de viver fora de qualquer grupo. Para complementar seu ensino altruísta, os Ending Stragglers também alojaram indivíduos e deram
a eles pequenos trabalhos como catalítico com professores treinados para coletar suprimentos do nível 2 e outros níveis ao redor. Nenhum residente, além de seus professores, permaneceu na base por longos períodos de tempo, pois o estágio final do processo de ensino era deixar seus residentes sair para as Beckhams mais amplas com conhecimento suficiente para sobreviverem por conta própria. Durante o primeiro ano de existência do MEG, os Aiden Stragglers foram invadidos por uma grande e imigrante organização de assassinatos de rounds. Como muitos dos primeiros membros do MEG eram originários dos Aiden Stragglers, os dois grupos tinham uma conexão muito próxima um do outro e foram rápidos em tentar salvar a base do ataque quando a notícia se espalhou. No entanto, enquanto estavam a caminho, o grupo de voluntários do MEG encarregado de repelir os rounds foi flanqueado por um Wrangler. Após o reagrupamento, a base já foi considerada perdida, com muitos de seus habitantes tendo sido mortos ou fugidos durante o pânico. Embora não sejam os mesmos em espírito, alguns dos membros originais do grupo, assim como muitos participantes dispostos, se propuseram a recriar a ideia base do grupo sob o novo nome de The Survivors. Enquanto operavam sob o mesmo ethos do grupo do qual foram inspirados, eles também ofereceram residência permanente para muitas pessoas que tinham acabado de chegar do The Frontiers. Isso permitiu que eles coletassem mais suprimentos de comida e afastassem entidades. No entanto, entre janeiro e março de 2014, eles sofreram ataques semi-frequentes com o que mais tarde seria reconhecido como Ratches, depois que seu problema foi resolvido. O grupo retomou as atividades normais. Seguidores de Jerry. Embora não tenha muita presença de destaque dentro do próprio nível 2, a base principal dos seguidores de Jerry pode ser facilmente acessada por praticamente qualquer porta do nível. No entanto, de forma um tanto obscura, muitas das medições do nível 2 se originaram dessa facção. Para desenhar mapas precisos e sem tamanho que atrairiam as pessoas para sua base principal. Embora algumas dessas medições fossem frequentemente consideradas grosseiras e imprecisas, muitas foram usadas mais tarde pelo MEG para seus exames de nível. O MEG ocupou brevemente uma pequena seção do nível 1-2. Originalmente criada para atuar como uma base secundária para a base alfa do nível 1. No entanto, o espaço apertado juntamente com entidades sempre frequentes se tornou a ocupação difícil para o pequeno e em expansão MEG. Como tal, o grupo moveu a base para o nível 3, que embora ainda fosse um nível difícil de sobreviver, foi considerado um candidato melhor para erguer a base, que mais tarde se tornaria o terceiro local mais ativo e mais importante da organização. Nos primeiros anos de sua existência, o MEG ainda buscava usar o nível 2 para corridas de suprimentos semi-frequentes, principalmente para vasculhar suas ferramentas mecânicas e ativos. Eles também se entregaram a tentativa de mapear o nível 2, principalmente para funcionar como um experimento para mapear mais níveis mais tarde. Entretanto, depois que um grupo dissidente conhecido como BNTG divergiu do MEG, praticamente todas as interações entre o MEG e o nível 2 cessaram. BNTG. Como um dos maiores habitantes do nível 2, o BNTG ocupa
o nível desde sua criação em 2016. Primeiramente, a principal base de operações do grupo tem sido dentro do Office Space EL3A. No entanto, o BNTG já viu adequado ocupar e adaptar mais do ambiente do nível para vários níveis de eficácia. Depois de estabelecer o Office Space EL3A como sua principal base de operações, um processo de que teoricamente existiu grande terraformação. O BNTG foi rápido em tentar estabelecer o nível 2 como um nível ocupado exclusivamente por ele, dada a falta de qualquer outra competição além dos sobreviventes e da Forge. Enquanto ideias eram discutidas entre os superiores do BNTG, que incluiu a criação de passarelas seguras para cada uma das saídas conhecidas e a tentativa de terraplanar pedaços inteiros do nível para construir casas. Foi decidido que um bonde de bitola estreita seria construído ao longo de um vasto pedaço de terra próximo ao Office Space L3A. Este bonde seria raramente usado por passageiros e, em vez disso, seria usado como um meio de transportar grandes quantidades de bens adquiridos para EL3A, para vender a outros grupos, bem como entre as bases do BNTG que já haviam estabelecidas. Após decidir que o trem seria alimentado pela eletricidade do nível 2, várias baterias de carro e geradores foram recuperadas do nível 11 e nível 35, bem como vários negócios do nível 82. A fim de coletar unidades suficientes para armazenar e transmitir a eletricidade necessária para manter os trens funcionando. Aproximadamente 20 foram criadas, que seriam todas alimentadas pelas várias baterias que o grupo adquiriu. Com modificações, essas baterias poderiam mais tarde ser recarregadas pela eletricidade natural do nível 2, sempre que se esgotarem. Depois que desenhos e planos suficientes de quais rotas o trem tomaria foram elaboradas, a desconstrução de uma vasta quantidade de túneis do nível no nível 2 começou. Para liberar espaço, túneis que eram extraordinariamente estreitos tiveram grande parte de sua tubulação, fiação e maquinário retirada de suas paredes, que mais tarde seriam reaproveitados como materiais comerciais. Muitos desses suprimentos e componentes também foram reciclados para carregar essas baterias, o que auxiliou nos preparativos para a conclusão do bonde. Este processo, apesar de causar apagões semi-frequentes ao tentar entender quais seções da fiação estavam conectadas às luzes, foi concluído sem nenhum problema real. Depois, o processo mais difícil de adquirir e medir trilhos foi feito inicialmente medindo ranhuras no trilho que foram usadas para aumentar as medições dos trilhos do modelo presente do nível 111 e posteriormente obtendo trilhos do nível 172. Embora isso tenha causado problemas com o trilho sendo muito grosso, bem como sendo extremamente difícil de encaixar em torno dos cantos de 45 ou 90 graus do nível, modificações insuficientes nos trilhos eventualmente garantiram a finalização do sistema de trilhos. Embora inicialmente aclamado como um sucesso, sendo capaz de transportar todos os tipos de mercadorias de vários níveis e a acelerar as negociações com grupos menores insubstanciais dentro do nível 2. Problemas mecânicos se manifestarão rapidamente. Apesar do trabalho feito para alargar os corredores, os trens frequentemente batiam em paredes ao fazer curvas. E também eram conhecidos por descarrilhar devido à bitola irregular dos trilhos. As curvas fechadas mencionadas anteriormente e má qualidade geral dos trilhos
Apesar das falhas, no entanto, a operação continuou funcionando normalmente, até mesmo incorporando excursões ocasionais de passageiros para aqueles que necessitavam de trânsito seguro para outros níveis. Isso, como era de se esperar, adicionou tensão e uso extra às locomotivas, bem como às baterias em que operavam. Como nenhuma bateria nova foi coletada após o momento da carga de trabalho dos trens, as baterias precisavam ser recarregadas com mais frequência, às vezes no meio das viagens, nem mesmo 2 semanas depois de começar a transportar passageiros e aumentar a quantidade de serviços diários de carga. Todo o nível 2 entrou em curto-circuito, de acordo com relatórios diversos da organização, quando uma terceira bateria, possivelmente defeituosa, foi conectada a uma área de carregamento designada. Todo o EL3A foi mergulhado na escuridão completa. Inicialmente, acreditava-se que o apagão havia afetado apenas o próprio EL3A. No entanto, foi rapidamente descoberto que a falta de energia era em todo nível, depois que alguns membros da organização partiram para encontrar ajuda em outras bases do BNTG em outros níveis. Este apagão cessou todas as operações mecânicas e eletrônicas dentro do nível 2, bem como cortou as viagens para o nível 126 e nível 811. Devido a ambas as saídas exigirem algum nível de eletricidade para funcionar. Após a falha do maquinário, os canos do nível 2 começaram a acumular os vários sólidos, líquidos e gases que transportavam. Isso, em raras ocasiões, fez com que certos canos estourassem, vazassem ou deixassem certas áreas do nível 2 com um cheiro forte e pungente semelhante ao de carne podre. Junto com a cessação da operação dos canos, as luzes, geralmente abundantes do nível 2, também falharam imediatamente. A maioria simplesmente desativou. No entanto, sabe-se que algumas das lâmpadas fluorescentes estouraram devido à queda repentina de energia. Durante esse tempo, muitas lanternas estavam sendo dadas a qualquer explorador de qualquer grupo que desejasse explorar o nível 2, depois que a notícia dos danos tivesse se espalhado o suficiente. Depois de alguns dias, luzes violetas aparentemente começaram a se ativar em possíveis partes do nível 2, assemelhando-se a uma forma de iluminação suave de emergência que ajudava os andarilhos a navegar pelo nível. Além disso, algumas entradas e saídas selecionadas pararam de funcionar e algumas das portas previamente trancadas do nível 2 reabriram. Isso posteriormente levou à habilidade de entrar nas salas vazias, o que infelizmente fez com que os certos andarilhos desaparecessem dentro delas, em sua curiosidade para ver o que havia dentro delas. Depois que o próprio blackout terminou, no geral, esse apagão durou um total de 2 anos, com toda a vida repentinamente voltando ao nível 2, quando as luzes principalmente foram reativadas e os canos começaram a transmitir itens anômalos novamente. Após o apagão, o sistema ferroviário criado pelo BNTG foi deixado aos elementos, e o grupo silenciosamente recuperou sua base principal em L3A, depois que a maioria de sua equipe migrou para outro lugar durante o apagão. Além disso, muito poucos grupos demonstraram interesse em ocupar o nível 2 desde seus apagões. Embora por uma miríade de razões, desde seu design claustrofóbico até o perigo inerente, a principal razão pela qual a ocupação do nível 2 tem sido tão infrequente é devido ao fato de que qualquer grupo, independentemente da idade, vê uma melhor opção para ocupar em outro lugar. Embora seja um centro de alguns
níveis selecionados e ferramentas mecânicas. O nível 2 tem uma grave falta de alimentos comestíveis e suprimentos médicos com aqueles que vivem no nível 2, dependendo de importações ou indo para outros níveis para seus materiais necessários. Após as luzes reacenderem, praticamente todas as máquinas do nível 2 pararam de funcionar, produzindo apenas ruídos silenciosos e zumbidos internos, como se peças de sua construção tivessem sido desajoladas ou quebradas. Também, além disso, ainda há partes do nível 2 que ainda estão presas em um blackout, tendo apenas algumas luzes operacionais, e todas as máquinas e tubulações silenciosas como tal, especialmente em face de níveis muito mais habitáveis, como o nível 11 ou o nível 186. Muitos grupos principais e secundários optaram por migrar para níveis com melhores padrões de vida, bem como melhores suprimentos, enquanto o BNTG ainda usava o Office Space L3A como sua principal base de operações. Nenhum grupo notável ocupou o nível 2 desde o blackout. Devido à natureza extremamente explorada e mapeada no nível 2, uma variedade de entidades comuns e exclusivas residem neste nível. Além disso, devido ao nível 2 já ter sido um nível de centro social, muitas entidades que são bem conhecidas nos dias atuais foram originalmente descobertas dentro do nível 2. A lista completa de entidades, bem como os documentos de descoberta para as criaturas que foram descobertas no 2, estão listados abaixo. Windows, Smilers, não, Windows são uma ocorrência relativamente rara no nível 2, aparecendo apenas nas extremidades dos corredores na maioria dos casos. Apesar de suas raras aparições, no entanto, indivíduos não devem se aproximar delas. Devido ao blackout, sabe-se que os indivíduos usaram a existência de janelas como diretrizes e marcadores de onde estavam. Algo também feito com Cannibal Quizness. No entanto, assim como o uso de cuidados canibais, o uso de Windows de forma útil foi interrompido após a reativação do nível 2, e agora é considerado simplesmente um risco geral. Embora sempre tenham sido parte do ecossistema do nível 2, os Smilers, especialmente nos últimos anos, têm sido uma visão mais do que comum, quase se tornando a principal entidade que se pode avistar neste nível, devido ao seu amor insistivo pela escuridão. Os Smilers foram atraídos para o nível 2 após o apagão em massa. Seus ninhos e comunidades pré-existentes se expandiram depois que o nível foi mergulhado na escuridão, e mesmo após a reativação do nível, as entidades ainda não saíram completamente. Após o apagão, o BNTG conseguiu empurrar a maioria dos Smilers para longe do Office Space L3A, e por preocupação, muitas das terras próximas a ele também. Embora nenhum grupo importante habite o nível 2 e tentar estabelecer um assentamento dentro dele a longo prazo, seja fortemente desaconselhável e encorajar que aqueles que desejam permanecer no nível 2 permaneçam próximos ao Office Space L3A, devido à falta de Smiler. Death Moths. Em contraste direto com os Smilers, as Death Moths no nível 2 experimentaram uma diminuição populacional nos últimos 200 anos. Como as Death Moths são mais naturalmente atraídas pela luz, elas existiam em bandas ao redor do nível 2. Devido às suas luzes fluorescentes, após o apagão, muitas Death Moths deixaram o nível 2. E as que não tinham rapidamente se tornaram presas dos Smilers quando eles começaram a migrar para o nível. Ao longo dos anos em que o apagão ocorreu, as Death Moths se tornaram praticamente inexistentes no nível 2, apenas começando a repovoar quando o nível começou a operar novamente. Desde então, as Death Moths se desenvolveram para serem menores no nível 2, provavelmente pela falta de suprimentos comestíveis para elas consumirem, bem como
para poder navegar melhor pelos corredores estreitos. Essas 10 mods, como a maioria, geralmente são bastante dóceis no comportamento. No entanto, não é recomendado tentar interagir a uma distância próxima com as criaturas ou antagonizá-las de outra forma. Clamps. Clamps são uma das ocorrências mais comuns no nível, tanto antes quanto depois do blackout, e são uma das presenças mais letais nele. Também, devido às curvas fechadas e corredores longos e estreitos do nível 2, as criaturas frequentemente caçam andarilhos se escondendo atrás de cantos ou em cruzamentos de corredores longos e subsequentemente atacando os andarilhos no segundo em que eles entram em sua visão. Jerry. Embora não seja uma grande presença dentro do nível, o próprio Jerry existe no nível 2 pelo fato de sua base principal existir dentro do nível 2. Como ele está confinado em seu próprio quarto. No entanto, Jerry não é uma presença que a maioria encontrará. E fez isso. Para realmente interagir com Jerry, os indivíduos devem procurar deliberadamente o quarto de Jerry ou serem liderados por seus cultistas. No entanto, apesar desse fato, os andarilhos não devem tentar procurar deliberadamente qualquer instância de Jerry. Seus cultistas não estão atentos a possibilidades ao viajar, pois os indivíduos que forem avistados por Jerry ou seus cultistas se tornarão incapazes de escapar deles. Curiosamente, o apagão do nível 2 não pareceu afetar a iluminação ou os acontecimentos no quarto de Jerry. Na verdade, durante o período em que o apagão ocorreu, seus cultistas acharam ainda mais fácil sequestrar os poucos andarilhos que ainda escolhiam habitar o nível, apesar da imensa escuridão. Cultistas individuais simplesmente memorizavam as áreas ao redor das portas, que levavam ao quarto de Jerry, e exploravam as áreas locais na escuridão total para encontrar andarilhos relutantes para arrastar de volta para suas casas. Quando as luzes foram reacendidas, essa prática cessou em poucos dias, e nos últimos anos a organização tem atuado menos no nível 2 e mais em outros níveis, como o nível 712. Embora a sala de Jerry ainda seja usada até hoje, especialmente por ser uma das saídas do nível 712, a operação geral do grupo e da própria entidade diminuiu drasticamente no nível 2. Hounds. Embora não seja digno de nota no nível 2, especialmente após o apagão, os Hounds já foram uma visão semi-frequente para os andarilhos, muitas vezes viajando lentamente em bandos, a menos que seu grupo fosse perturbado, ameaçando ou caçando no momento em que eles aceleravam drasticamente para uma velocidade de perseguição. Embora seu comportamento tenha se alterado por uma mistura de hibernação, descanso e ataques menos frequentes a andarilhos ou outras entidades durante o apagão, seus comportamentos permaneceram praticamente inalterados, o que permaneceu verdadeiro quando o nível 2 foi reativado. Até hoje, os rounds são uma ocorrência bastante comum, seja caçando andarilhos ou outras entidades nativas do nível 2, mas não mudaram drasticamente nos últimos 200 anos. Facelings. Entidades incrivelmente inteligentes, os Facelings habitaram o nível 2 em várias formas, mesmo antes dos Matina. Embora não em nenhuma forma de civilização, as entidades geralmente vagam pelos corredores em grupos, e assim como os Facelings adultos normais, geralmente não atacam andarilhos que passam
a menos que sejam interrompidos o suficiente enquanto os indivíduos passam por eles. No entanto, essas coisas raramente acontecem nos dias modernos devido à sua escassez. São principalmente facelings adultos que vagam pelo nível 2, surgindo na maioria das variedades listadas na página, com exceção daquelas específicas para certos níveis, ou que exigem certos parâmetros para existir, o que não pode acontecer no nível 2. Embora variedades infantis dos facelings tenham sido notadas no passado, principalmente antes do apagão, avistamentos deles se tornaram muito mais raros, apesar do fato de que facelings crianças seriam mais adeptos a sobreviver ao nível 2, enquanto ainda habitavam o nível durante seu apagão. A população real de facelings diminuiu durante o tempo em que os cultistas dos seguidores de Jerry estavam promulgando seus planos para roubar mais andarilhos rebeldes. Apesar do sucesso em roubar andarilhos, como mencionado acima, eventualmente o grupo só começou a roubar facelings por acidente depois que o grupo de andarilhos em potencial secou. Enquanto os facelings ainda são, de acordo com registros recentes, capazes de ser doutrinados no ranking dos seguidores de Jerry, os cultistas de Jerry preferiam doutrinar humanos. Como tal, os facelings eventualmente pararam de ser sequestrados, assim como todos os sequestros. No entanto, a população de facelings no nível 2 ainda diminuiu progressivamente, pois muitos se mudaram para outros níveis no final do apagão, e poucos retornaram desde então, tornando-se uma visão mais rara no nível. Skin Stealers. Os Skin Stealers costumavam ser uma entidade que residia no nível 2 antes do apagão. No entanto, eles desocuparam o nível inteiro após o evento mencionado. Antes de deixar o nível 2, os Skin Stealers eram uma ameaça extremamente perigosa para os habitantes do nível 2. Geralmente porque o calor extremo de certas áreas era conhecido por agravá-los, bem como derreter a pele em decomposição, que essas criaturas geralmente usam. Devido à sua irritabilidade e fome, os Skin Stealers frequentemente exibiam características consideráveis selvagens e muitas vezes devastavam os corredores em busca de qualquer tipo de comida. Quando o nível 2 foi desativado, os Skin Stealers rapidamente se dispersaram do nível depois que a maioria dos andarilhos restantes fugiu ou foi morta. Como os Skin Stealers comem apenas humanos, eles ficaram praticamente sem comida alguma, o que levou a maioria a ir embora ou morrer de fome. Depois que as luzes foram reativadas, os Skin Stealers não parecem ter retornado. Agora povoam principalmente um punhado seleto de níveis que se conectam ao nível 2. Watchers. Devido à natureza de como os Watchers existem, essas entidades existem em praticamente todos os níveis, com o nível 2 não sendo uma exceção. No entanto, a descoberta dos Watchers pelo Meg aconteceu pela primeira vez no nível 2 em 2014, o mesmo ano que o grupo foi oficializado. Apesar do nome augurento, Ligturshurs são uma ameaça menor no nível 2, principalmente devido ao fato de que apenas instâncias menores da entidade residem dentro do nível e se alimentam principalmente de insetos menores e detmos. Essas criaturas tendem a se esconder nas paredes dos tetos do nível 2, que são obscurecidas por máquinas. Geralmente usam essas áreas para espionar insetos aninhados nessas áreas, ou usando-os como camuflagem antes de atacar presas maiores. Embora seja raro para Shurs a caçar humanos, também não é incomum que eles o façam se estiverem famintos ou corajosos o suficiente para tentar
Curiosamente, a presença de Shur só aumentou após o apagão por razões que, em muita análise, são completamente desconhecidas. É teorizado que seja por causa das novas condições mais frias e escuras do nível 2, sendo um habitat perfeito para seus filhotes. Em oposição ao brilho do nível 1 e ao calor às vezes mais intenso do nível 2, mesmo depois que essas condições antes perfeitas foram substituídas pela reativação, os Shurs ainda resistem principalmente no nível 2, mas não são uma ameaça evidente para aqueles que não os procuram. Death Rats. Essas entidades são uma visão relativamente comum no nível 2 e em outros níveis industriais internos como um todo. No entanto, elas representam praticamente nenhuma ameaça aos andarilhos. Em vez disso, essas criaturas geralmente se alimentam de líquidos em barris ou de alimentos abandonados. Os cadáveres de Death Rats são curiosamente mais frequentes do que a visão de um Death Rat em si, pois muitos são mortos por outras entidades ou sufocam ou fervem dentro do maquinário. Além disso, os Death Rats de nível 2 parecem ter ficado calvos para sobreviver a algumas das temperaturas mais altas exaladas do nível, enquanto o apagão e a reativação subsequente do nível diminuíram quanto às áreas quentes do nível 2. Realmente existem os Death Rats no nível 2, ainda parecem ter mantido essa mutação. Não se sabe se essa mutação se dissolverá com o tempo. No entanto, ou se será substituída por novas adaptações. Cannibal Cuisness. No nível 2, as Cannibal Cuisness são uma visão um tanto comum, geralmente existindo no final de corredores sem saída ou ao longo de paredes que não tem nenhuma maquinária ou encanamento, embora não seja particularmente notável nos dias modernos. Durante o blackout do nível 2, as luzes emitidas pelos canibais atuavam quase como luzes guias e pontos de referência para aqueles que ainda desejavam explorar o nível 2. Agora que o apagão cessou, no entanto, os eles não usam as entidades para esse propósito. Wranglers. Inicialmente descoberto por Omega após a queda dos The Enden Stragglers, os Wranglers são uma visão menos que incomum no nível 2. Apesar de serem uma entidade surpreendentemente comum, com exceção dos jovens Wranglers que não foram vistos nenhuma vez no nível 2, essas entidades se enterram em níveis, não cortando o solo e ressurgindo em outras áreas. Tendo feito isso durante o blackout, os Wranglers, especialmente os Wrangler Masters, geralmente caçam cavando por metros de nível 2 de cada vez, apenas para então, e de repente, fazem no clipe em um corredor e agarrar sua presa mais próxima disponível, antes mesmo de terem tempo de reagir. Antes da descoberta real dos Wranglers, nos dias modernos, havia muitas histórias de grupos antigos ou extintos, como The Lost, The Machina ou The Leaders, sobre pessoas desaparecidas no nível 2, inexplicavelmente. Após a descoberta e a pesquisa subsequente sobre os Wranglers, muitos desses antigos desaparecimentos foram correlacionados
Ataques de Wranglers. Photoshop. Embora não seja uma espécie de entidade, a entidade Photoshop foi vista anteriormente no nível 2, principalmente dentro das salas que contêm PCs. Na verdade, a primeira aparição da entidade foi documentada no nível 2, precisamente perto do Office Space eletrizado. Embora não tenha sido vista no nível 2 no passado distante devido ao fato de o Photoshop ser uma criação recente, a entidade foi vista muito raramente, mas parece habitar principalmente outros níveis desde o apagão, provavelmente devido ao fato de que nenhum dispositivo eletrônico estava operacional para o Photoshop usar. Growlers. Curiosamente, não apenas os próprios Growlers são uma visão semi-comum, mas os cadáveres de Growlers também são notados como comuns, embora não seja raro encontrar cadáveres de entidades em qualquer lugar dos Beacons. Os Growlers geralmente começam incrivelmente pequenos no nível 2, geralmente caçando Death Rats, Death Moths ou outras presas pequenas, e acidentalmente se fundem ao se encontrarem em espaços apertados. Isso muitas vezes vira uma bola de neve, fazendo com que os Growlers se fundem e cresçam a ponto de não poderem mais se mover dentro dos corredores, fazendo com que morram de fome e morram. Ocasionalmente, esses bloqueios impedem que os andarilhos avancem o nível, embora geralmente os vários limpadores de cachimbo que compõem seus corpos se desolem alguns minutos após a morte. Os Growlers permaneceram praticamente inalterados durante o apagão. Porém, aqueles que permaneceram no nível após o evento foram capazes de distingui-los devido aos seus apêndices coloridos, mesmo na escuridão total, permitindo que muitos indivíduos os evitarem. Um Sindulbird. De acordo com relatos antigos, um Sindulbird azul já foi avistado no nível 2. No entanto, devido à falta de avistamentos posteriores e à total implausibilidade da possibilidade, qualquer investigação sobre a ideia foi rapidamente abandonada. Não se sabe se algum tipo de Sindulbird realmente habita o nível 2, embora certos arqueólogos de Matina e ramos esquecidos de Teology vagamente entretenham a ideia de que a entidade já o fez. Entradas e saídas. O nível 2, devido ao quão bem compreendido ele se tornou nas últimas décadas, teve uma variedade de entradas e saídas descobertas que levam a outros níveis normais, subníveis e níveis não numerados. Esta lista é atualizada ativamente e as entradas e as saídas atualmente conhecidas estão abaixo. Entradas. Infamemente, o nível 2 é mais fácil. Facilmente acessível a partir do nível 1, atravessando quaisquer corredores que pareçam se estender por mais tempo do que a maioria dos corredores do nível. Muitos indivíduos também fizeram no clipping para o nível 2, diretamente do Terraformers, que é apoiado por grupos como The Survivors e permite que eles continuem com seus ethos principal e trabalharem mesmo após o apagão. Essas saídas, embora não sejam necessariamente comuns no nível 1, são comuns o suficiente para serem uma das principais formas de acesso dos indivíduos ao nível 2,
especialmente aqueles que acabaram de entrar em tubérculos a partir do nível 0. No entanto, há uma grande variedade de outras entradas do nível 2, que são o seguinte: nível 52, nível 287, Office Space L3A, nível 2.2, nível 8, nível 11, 43, 84, 127, 141, 158, 173, 309, 480, 522, 997. As saídas mais conhecidas, fáceis de encontrar e mais comumente usadas do nível 2 vêm na forma de saídas para o nível 1, nível 3 e muitas vezes até mesmo para o 4. Todas elas na forma de portas destrancadas. Essas saídas, especialmente nos últimos anos, são especialmente fáceis de detectar, pois os andarilhos de anos passados geralmente deixam sinais ou gravuras nas paredes de formas anômalas que levam a esses níveis para cima. Embora não contabilize todas as saídas do nível 2, a grande maioria das maneiras de sair do nível 2 vem de várias portas anômalas que podem ser vistas significantemente para fins de caracterização. A seção de saídas foi dividida em várias partes. Saídas para os níveis 31, 127 e nível 137, nível 70 e 283, nível 181, 101 e 126, nível 141, nível 175 e 997, nível 811 e nível 998. O centro, espaços de saídas por outros métodos. T-Hub, Office Space L3A, nível 606 e nível 38, nível 64, nível 127, nível 158 e 902, nível 189.